Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a esse vídeo de orientação para o processo de Panchakarma. O Panchakarma é um processo que vem da medicina tradicional indiana, do Ayurveda, que busca a eliminação dos doshas, que são humores metabólicos que muitas vezes trazem doenças para o nosso corpo. Além dos doshas, também existe o processo de eliminação de ama, que são as toxinas. Com isso, a gente vai ter com a eliminação desses doshas e de ama, uma melhor clareza mental, melhor otimização das funções metabólicas e melhor funcionamento dos órgãos e das vísceras. Então, o Panchakarma é dividido em 3 fases. A primeira fase é a parte preparatória, a segunda parte é a parte de eliminação, propriamente dita, e a terceira parte é o processo de reorganização do metabolismo para voltar para a rotina normal. Então, dentro do processo de preparação, temos que, num primeiro momento, melhorar a nossa capacidade digestiva. Por quê? Como vai funcionar o processo do Panchakarma? Ele vai trabalhar para tirar as toxinas que estão coladas, grudadas nos tecidos. O Ayurveda fala muito que tentar eliminar as toxinas sem que o corpo esteja preparado para isso é como se a gente tentasse tirar o suco de uma fruta ainda verde. É impossível porque a toxina fica grudada nos tecidos, por isso existe toda essa primeira fase de preparação. E o que envolve a primeira fase, a parte de preparação? Primeiro, a gente tem que melhorar a nossa capacidade digestiva, que a Ayurveda chama de Agni. Com isso, vai ser passado para você toda uma orientação de alimentação. Essa alimentação ela tem que ser leve, de fácil digestão. E com isso aumenta o Agni, a nossa capacidade metabólica e digestiva. Por quê? Se a gente come alimentos que são pesados e o nosso Agni não dá conta de transformar, de transmutar esse alimento em nutrientes, vão sobrar resíduos que são tóxicos e com isso aumentar ainda mais as toxinas no organismo. Então, essa primeira fase exige uma alimentação leve, de fácil digestão, que vai ser constituída basicamente por grãos bem cozidos, de fácil digestão, como por exemplo o arroz, o feijão moyashi ou o feijão azuki, também, ou lentilha rosa, que são grãos que são proteicos, mas de fácil digestão. Alguns legumes como a abobrinha, cenoura e principalmente o uso de especiarias e chás, que vão aumentar a capacidade do corpo digerir o alimento. Com isso, o nosso corpo vai começar a ganhar força, ganhar energia para esse processo de desintoxicação. A segunda parte, então, essa dieta se mantém, porém, pela manhã em jejum vai ser ingerido um óleo. Por quê? Porque esse óleo vai entrar nos tecidos e vai, como se fosse um sabão, separar a toxina dos nossos tecidos. Então, de manhã, em jejum, vai se tomar esse óleo e, na sequência, tomar um chá, que vai ser digestivo para ajudar a digerir esse óleo, para ele entrar no metabolismo, entrar nos tecidos, conseguir dissolver, então, a toxina do tecido para ser eliminado. Associado a isso, além da ingestão do óleo, é orientado a abhyanga, que é a massagem com óleo quente, que vai ter essa mesma função, mobilizar as toxinas dos tecidos e começar a encaminhar essas toxinas tanto para a circulação quanto para o tecido digestivo, para o trato digestivo, onde serão eliminadas essas toxinas. Por isso que nessa primeira fase pode ocorrer alguns sintomas, como sensação de peso, um pouco de dor de cabeça, alguns sintomas desagradáveis porque são essas toxinas sendo mobilizadas e entrando na circulação. Outro ponto importante é você ter bastante consciência do corpo. Então é muito importante só comer quando estiver realmente com fome. E quais são os sinais de fome no organismo? É uma sensação de leveza, tanto no corpo, no tórax, na mente e há uma sensação de calor um pouco no estômago. Isso é uma fome real. É muito importante ter esse discernimento do que é fome, do que é vontade de comer. Se você está com uma sensação de torpor,
mas ainda não tem essa fome real, se mantenha tomando chá ou simplesmente água morna, que isso vai chegar no seu estômago e começar a ativar uma fome orgânica, uma fome real. Então, com esse processo, a alimentação leve de fácil digestão, o uso dos chás digestivos, o uso do óleo, tanto de forma interna quanto externa, isso vai ajudar a desprender as toxinas para serem levadas para o trato digestivo ou para a corrente sanguínea para serem eliminadas. Qual que é o tempo necessário dessa preparação? Isso vai depender bastante de cada pessoa, de cada metabolismo. Geralmente são indicados 2 a 5 dias só da parte da alimentação e do uso dos chás, para que a pessoa tenha então essa percepção de leveza e de fome real. Depois de 3 a 7 dias de oleação, então de manhã em jejum tomando óleo e recebendo as massagens e a sauna. A sauna, após a massagem, vai fazer esse mesmo processo de ajudar a abrir os poros e tirar a toxina do tecido e ela ser eliminada, né? Então, esse processo da oleação vai durar de 3 a 7 dias, dependendo principalmente do funcionamento intestinal. Se o seu funcionamento intestinal for diário, 1 a 2 vezes por dia, esse processo da oleação geralmente vai durar por volta de 3 dias. Se o seu intestino ele tende a ser mais preso, esse processo da oleação vai ser um pouco mais longo, vai durar de 5 a 7 dias. E por isso que existe esse acompanhamento diário para saber como que está o processo, porque esse tratamento ele não é estático, ele pode sofrer alterações de acordo com o que o paciente vem sentindo. Então não é um protocolo como dentro da medicina moderna, que geralmente ele é muito rígido. Ele vai ser flexibilizado de acordo com como o paciente está se sentindo dia a dia. Então por isso que você vai receber orientações também de mandar mensagens todo dia no final da tarde, começo da noite, dizendo como você se sente, como está seu nível de disposição, como está o funcionamento do seu intestino, como está a sua fome, porque tudo isso vai ser importante para a orientação de como vai ser o seu tratamento no dia seguinte. Então, passado esse processo de preparação, é que aí sim a gente entra no processo de eliminação propriamente dito. E dentro dos processos de eliminação, o Panchakarma tem 5 eliminações. Pancha significa 5 e Karma são as ações. Dentro dessas 5 ações, então, temos o Vamana, que é a eliminação do humor do dosha Kapha através da indução do vômito, utilizando algumas plantas medicinais. O outro karma se chama Viretna, que é a indução da diarreia, também através do uso de algumas plantas medicinais. O terceiro são os bastes, que são os enemas, a aplicação retal de alguns chás ou de alguns óleos. O quarto chama-se Nasya, que é a aplicação de óleos via nasal. E o quinto chama Rakta Moksha, que é a tirada de sangue. É quase como um processo de doação de sangue em que você retira uma quantidade de sangue. Então esses são os 5 karmas. Não necessariamente o paciente precisa passar por todos eles. Na consulta eu geralmente oriento quais são os karmas mais importantes a serem feitos para eliminar determinados tipos de dosha. Então o Vamana elimina o Kapha, o Viretna elimina o Pitta, o Basti elimina o Vata, o Nasya trata os problemas que são do ombro para cima, então ombro, pescoço e cabeça, e o Rakta Moksha tira o Pitta ou as toxinas da corrente sanguínea. Então o tratamento vai ser de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu quadro clínico. E passado esse processo das eliminações, vem o processo de reorganização do metabolismo até a volta da rotina diária. Então, tanto durante o processo das eliminações, quanto o pós, você vai se manter numa dieta leve, de fácil digestão, principalmente após as eliminações,
como no Vamana e no Viretna, é importante o consumo principalmente de uma papa de arroz. Então, arroz cozido, por exemplo, uma parte de arroz para 16 partes de água, cozinha bem e você toma só o caldo. Você pode usar como tempero especiarias como o gengibre, a cúrcuma, o cominho, a semente do coentro em pó e usar um pouquinho de azeite e sal. Você toma esse caldo até você perceber que voltou a ter fome. Esses processos de eliminação, eles desgastam, eles são um pouco cansativos para o metabolismo, por isso que ele não vai ter força para digerir caso você deseje ter uma alimentação mais completa. Esse processo, você vai fazer a ingestão desse caldo de arroz e, aos poucos, a gente vai tornando essa alimentação mais complexa. Então, você vai fazendo esse caldo de arroz mais grosso, então com uma parte de arroz para 8 ou 6 de água. Se você sentir que está realmente tendo fome, você faz a preparação do arroz normalmente e começa a introduzir, por exemplo, a lentilha rosa, o feijão moyashi e depois reintroduzir os legumes. Qual que é a velocidade desse processo de reintrodução? Isso depende da sua capacidade metabólica e digestiva. Então, pessoas mais idosas vão ter essa reintrodução de forma mais lenta. Pessoas que têm doenças crônicas degenerativas de muito tempo vão ter esse processo de forma mais lenta. Enquanto pessoas que já estão mais saudáveis, mais fortes, elas vão ter esse processo mais rápido. Então, é muito importante dentro desse processo o paciente ter bastante consciência corporal, reconhecer bem quando o corpo está apto para o processo digestivo e começar a aumentar a complexidade dos alimentos até voltar para a rotina normal. Quanto tempo isso demora? Em média de 3 a 7 dias após o processo das eliminações. Então, nesse processo se mantém essa alimentação mais leve, de fácil digestão e principalmente o uso dos chás. Os chás, eles devem ser tomados durante todo o processo, então desde o processo preparatório, porque eles são muito importantes para aumentar a capacidade digestiva, metabólica e no processo de eliminação das toxinas. Então, depois de todo esse processo, é que você vai começar a reintroduzir os alimentos com mais, sejam mais pesados para você recuperar os tecidos que são eliminados. Então, obviamente, esse processo traz um certo emagrecimento, traz a redução de inchaço, a redução de edema do corpo e, com isso, ocorre esse processo de eliminação das toxinas, mas existe também um pouco de perda de tecido saudável. Por isso que na parte final, nessa parte de recuperação, além da alimentação que vai se tornando cada vez mais complexa, depois também são orientados o uso de plantas medicinais que são mais tônicos e nutritivos, para que no lugar onde tinha toxina no tecido, a gente consiga gerar estímulo para que esse tecido cresça e se torne forte novamente. Então é muito comum, durante esse processo, mesmo pessoas magras que ficam um pouco aflitas pela questão da perda de peso, é normal, existe essa perda natural do peso e depois a gente trabalha para ter a recuperação dos tecidos e do peso para que você se mantenha num quadro de saúde. Dentro do processo do Panchakarma, o Ayurveda diz que são necessárias 3 atitudes para que o Panchakarma tenha sucesso. A primeira é coragem. Então, o que acontece? Você está num estado de doença, que muitas vezes está acompanhando você há algum tempo. Existe realmente a coragem para sair desse processo. Muitas vezes, sair de uma rotina, mesmo sabendo que vai ser para algo saudável, exige realmente energia, disposição. Então, o Ayurveda orienta que você tenha coragem porque os resultados vão ser muito positivos. O segundo ponto, a segunda atitude, é paciência. Toda doença orgânica, ela demorou muito tempo para se instalar. Por mais que você acredite que, poxa, minha doença começou naquele dia, porque os sintomas vieram com muita força em determinado dia. Porém, o Ayurveda entende que nesse dia é quando a doença transbordou, ela entrou numa intensidade muito grande. O que acontece é que essa doença ela começou a ser cultivada há muito tempo.
E aí ela se mostrou, na verdade, naquele dia, porém, ela vem de processos de hábitos e alimentação e estilo de vida de, com certeza, meses ou até mesmo anos atrás. Então é muito importante que você tenha paciência. Esse processo de recuperação da saúde é um processo orgânico, é um cultivo de saúde que você vai fazer para que como se fosse cultivar um jardim, você eliminar as ervas daninhas, semear o terreno para você conseguir colher saúde daqui a algum tempo. E o terceiro ponto é autoconhecimento. Então, é muito importante você entender que por muito tempo você fez os desejos da sua mente, você seguiu impulsos, vontades, desejos, e agora é importante você dedicar um pouco de tempo para a saúde do seu corpo físico. Entender que é natural e normal que tenhamos desejos, vontades, só que eles vêm da mente. E é interessante a gente começar a se conectar e perceber o corpo, para ver quando a gente tem fome, que os alimentos mais leves e fáceis de digerir para esse momento são mais adequados para a nossa saúde. E lógico, depois de algum tempo você vai poder voltar para uma rotina normal, porém nesse momento é muito importante, dentro do processo de Panchakarma, que você siga essa alimentação sem sair, porque se você sair da alimentação e ingerir alimentos inadequados, você vai baixar sua capacidade digestiva e vai formar toxinas no momento em que o corpo está mais sensível. Ele está se abrindo para um processo de eliminação. Se você fizer uma alimentação inadequada, você vai formar toxinas e essas toxinas rapidamente vão entrar no organismo e vão se depositar nesses tecidos mais profundos, que é onde a gente está trabalhando para retirar as toxinas. Então, tenha coragem, tenha paciência e, muito importante, conheça, perceba as sensações do seu corpo, faça essa discriminação, tenha esse discernimento do que é uma vontade, um desejo da mente e quais são as necessidades do corpo para que você tenha um processo de desintoxicação eficaz. Então agora são orientações para todo o processo do Panchakarma. Então primeiro, você tem que se dedicar a esse processo, entendendo que é um momento dedicado à sua saúde. Então evite encontros sociais, tente ficar o máximo possível na sua casa, né? É muito importante evitar exposição a sol, evitar exposição a vento. Os alimentos devem ser frescos, então de preferência que você cozinhe todo dia, porque o alimento fresco ele vai ter mais prana, ele vai ter mais energia para te ajudar a ter vitalidade, e o alimento, quando ele é guardado em geladeira, ele vai perdendo essa energia vital. Então se dedique a fazer o alimento diariamente, né? Use as especiarias, porque as especiarias vão ajudar muito no processo da digestão e que essa energia também entre no seu metabolismo, não se perca e não fermente no trato digestivo. Durante esse processo, a sua atividade física deve ser bem leve, tá? Respeitando que o seu corpo está num processo em que a energia está sendo utilizada para tirar as toxinas dos tecidos. Então, faça uma atividade física bem leve. Você deve evitar também ficar muito tempo sentado, deitado. Então, a cada 30, 40 minutos, levante, espreguice, dê uma volta, alongue um pouco, para que essa energia também não fique muito tempo parada, sedimentada. Tudo isso é muito importante para o processo funcionar bem pela circulação de energia no seu corpo. Um outro ponto importante é não durma durante o dia, porque dormir durante o dia vai reduzir a sua capacidade metabólica e digestiva e, com isso, aumentar os riscos de formação de toxina. Também é importante evitar, todo esse processo, a atividade sexual, porque ela também gera um desgaste do metabolismo. Então, dentro desse processo, é muito importante também que você evite excesso de trabalho, evite exposição excessiva a eletrônicos, principalmente com conteúdo de violência. Então, filmes de ação, filmes muito violentos, eles acabam agitando a mente. E, ao agitar a mente, o corpo também fica mais agitado, fica mais tenso. Com isso, reduz a capacidade digestiva. Então, é muito importante você ter consciência de que você precisa, nesse momento, ficar com uma
uma exposição aos seus órgãos e o sentido a tudo que é mais tranquilo, tudo que é mais leve. Nesse período também evitar deslocamentos excessivos, né, de carro. Quanto mais você conseguir ficar em casa, quieto, tranquilo, isso vai ajudar muito. E também evitar o excesso de trabalho, porque isso também vai acabar agitando a mente e pode também trazer essa consequência para o metabolismo. Durante esse período, a sua atividade física deve ser bem leve e, principalmente durante o período enquanto você faz a ingestão do óleo de manhã em jejum, essa atividade física deve ser feita antes da tomada do óleo, de forma leve, então não chegar a suar e também evitar que seja com muita exposição a tempo frio, vento, excesso de sol e calor. Isso vai ajudar o seu metabolismo no processo do aumento da capacidade digestiva para quando você ingerir o óleo, ele ser digerido com mais facilidade, entrar nos canais onde ele precisa lubrificar e conseguir eliminar as toxinas. Você vai receber umas orientações por escrito dos alimentos que você vai poder ingerir ou que não vai poder ingerir, com as especiarias, com receitas, para que durante todo esse processo você não tenha que se preocupar de última hora sobre questões com relação à alimentação. Você vai pegar essas orientações por escrito, ler, tirar suas dúvidas comigo, isso já antes do processo se iniciar, porque durante o processo você tem que buscar ficar com a mente tranquila para sentir o seu corpo e fazer o que é necessário para que as toxinas e os doshas sejam eliminados. Então, dos 5 karmas, geralmente o primeiro a ser realizado é o Vamana. O Vamana ele é utilizado para eliminar o Kapha, que é o dosha que está relacionado com edemas, inchaço, retenção de líquidos e muitas vezes formação de cistos, tumores e uma baixa capacidade digestiva no estômago, pessoas que ficam muito nauseadas e também para processos como asma, sinusite e muita formação de muco. Esse karma ele é feito num período da manhã, geralmente às 6 da manhã, em que o paciente vai para a clínica, ele recebe algumas medicações que são preparadas com mel, então coloca-se algumas plantas medicinais no mel, se mistura, toma e o paciente começa a ingerir líquidos. Começa a ingerir principalmente leite e logo a medicação começa a fazer efeito e o paciente começa a ter episódios de vômito. É normal que ocorra entre 4 a 10 episódios de vômito. Muitas pessoas têm um pouco de aversão e aflição pelo vômito, se lembrando de alguma vez em que passou mal por algum alimento ou por abuso de álcool e se sentiu muito mal e teve os episódios de náusea e vômito. Porém, durante o Vamana, não ocorre essa sensação. É um processo que ocorre a náusea, mas de forma muito suave e a eliminação através do vômito é bem tranquila. Ocorre então esse processo das 6 da manhã até mais ou menos 6h30. Depois o paciente recebe um tratamento com fumaça de incenso para ajudar a secar as vias respiratórias e o paciente se deita e fica descansando uma meia hora. É normal que o paciente durma porque ele faz um certo esforço durante esse processo e com isso depois é finalizado o processo do Vamana. Agora eu vou falar sobre o karma que se chama Viretna. O Viretna é utilizado para eliminação do dosha Pitta, que é o dosha que geralmente está relacionado com problemas de pele, problemas de sangramento, problemas relacionados a fígado, então dores de cabeça ou má digestão relacionado com azia, queimação. Com isso, depois do processo de preparação, num dia escolhido para o paciente ficar em casa o dia todo tranquilo, o paciente vai fazer um chá, que vai geralmente utilizar algumas plantas medicinais e um pouco de óleo, geralmente o óleo de rícino.
Todos esses, tanto o chá e o óleo, eles são tomados no período da manhã, por volta de 7 a 9 horas da manhã. Vai aguardar por volta de 30 a 60 minutos para que comece um processo de diarreia. É um processo de diarreia que vai durar de 3 a 5 horas, em que vão ocorrer por volta de 4 a 10 evacuações. E depois desse processo, o paciente vai comer só após finalizar 1 hora da última evacuação. E aí vai tomar um caldo de arroz com especiarias e durante o processo das evacuações, o paciente vai manter o processo de hidratação através de um soro com água, temperatura ambiente, um pouco de sal, algumas gotas de limão. Agora falar sobre o karma, que é o basti. O basti é o karma que vai eliminar o dosha vata. Com isso, o basti vai tratar doenças relacionadas ao sistema nervoso, então doenças degenerativas do sistema nervoso, esclerose múltipla, diminuição da memória, doenças musculares como atrofia muscular, tremores. Outro ponto também é a relação com o intestino grosso, então essa aplicação dos bastes vai melhorar o funcionamento do intestino e tem toda uma reorganização da microbiota intestinal, dos vírus, bactérias e fungos que moram no intestino grosso, com isso melhorando quadros de gases, de distensão abdominal. Os bastes são de 2 tipos. O enema de decocção, feitos de chá, ele é realizado de manhã em jejum, e o enema de óleo ele é realizado à tarde, depois de uma refeição leve. O enema de chá você recebe de um terapeuta no período da manhã e logo faz a eliminação dele na própria clínica. O enema de óleo você vai reter por volta de 3 a 6 horas, portanto você vai manter o óleo dentro do intestino por esse período e depois eliminar em casa mesmo. Agora eu vou falar sobre o karma nasya. Nasya então é a aplicação de óleo na região das narinas após receber uma massagem nessa região. Massagem, compressas quentes também na região. O que ele vai tratar? Vai tratar problemas relacionados à cabeça, aos órgãos do sentido. Então, ele vai ajudar a melhorar os órgãos sensoriais através do estímulo das terminações nervosas olfativas que ficam nas narinas. Então, o paciente recebe essa aplicação na clínica. Essa aplicação não pode ser realizada geralmente em tempo chuvoso, em tempo com muitas nuvens, por isso que geralmente essa eliminação é feita em períodos que estão com menos chuva. Então, temporadas, por exemplo, em São Paulo, em períodos de abril, maio, junho e julho, períodos mais secos. E ele vai eliminar todos os doshas que podem estar acumulados na região da cabeça e dos ouvidos. Agora eu vou falar sobre o karma, que é o Rakta Mokshana. Ele é a eliminação das toxinas através da sangria. Então, nos textos clássicos do Ayurveda, fala-se do uso, por exemplo, tanto da sangria com lancetas, você cortar a pele para tirar o sangue tóxico daquela região, como também na Índia eles utilizam as sanguessugas. No Brasil a gente utiliza a sangria através da punção de veias com instrumentos hoje da parte da medicina convencional, então com aqueles de retirada de sangue mesmo de laboratório, e depois do processo de preparação, do uso dos óleos, a gente faz a retirada de sangue, dependendo de cada patologia, de cada doença, a gente elimina por volta desde de 100 a 300 ml de sangue de cada paciente, dependendo do quadro clínico que ele apresentar.
O Rakta Mokshana é um karma em que se utiliza para benefícios da pele. Então, doenças de pele como psoríase, vitiligo, manchas, eles ajudam muito, eles são tratados através desse processo da sangria. Então, resumindo, os benefícios do Panchakarma são melhora cognitiva, melhora da atenção, melhora da memória, melhora da percepção dos órgãos do sentido. Geralmente melhora bastante visão, audição, olfato, paladar, o tato, percepção de todos os órgãos do sentido. Você vai ganhar benefícios na capacidade digestiva, então você vai digerir melhor, vai ter uma eliminação também de urina, fezes melhor e vai ter um efeito antioxidante, anti-inflamatório no corpo como um todo, com isso tendo um melhor funcionamento de todos os órgãos, vísceras que são trabalhados dentro do processo de cada um dos karmas e aumento da expectativa de vida, longevidade, porque essas toxinas sendo eliminadas, as doenças, muitas vezes as raízes de várias doenças vão estar sendo eliminadas durante esse processo. Então, o Panchakarma tem o processo que é a preparação, em que é só a dieta, uso de chás e muitas vezes uma ou outra medicação. A fase que utiliza-se o óleo como processo de lubrificação para eliminação das toxinas. Esse óleo tanto ingerido quanto também aplicado no corpo através de massagem e o processo da sauna. A terceira parte, que são os karmas, que são os processos de eliminação em si, e depois o processo de readaptação do corpo, a volta à rotina, e também o processo chamado Rasayana, que é as terapias de renutrição e rejuvenescimento dos tecidos. Então agradeço a sua atenção e até a próxima.